Hoje nós vamos falar acerca de 3 declarações proféticas que todo verdadeiro adorador precisa fazer, ou você que quer se tornar um verdadeiro adorador. Eu sei que isso chama um pouco a atenção de como sabermos o que é um verdadeiro adorador, o que não é uma verdadeira adoração, um verdadeiro adorador, mas foi o próprio Cristo que disse que existe a diferença do verdadeiro e o falso adorador. Em João capítulo número 4, Jesus ele conversa com a mulher samaritana no poço, lá em Samaria, e aquela mulher começa a interrogar a Cristo acerca do local da adoração. E para nós resumirmos, ele diz para aquela mulher o seguinte: os verdadeiros adoradores, então ele que faz essa afirmação que existem os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, existe o verdadeiro e esse verdadeiro adora em espírito e em verdade. Então, adorar em espírito e em verdade é adorar com toda a sinceridade do seu coração, com todo o teu ser. E aí nós separamos aqui 3 declarações proféticas para te ajudar a declarar isso e trazer isso à existência, como diz a palavra de Deus, para a sua vida. Eu tenho certeza que o seu objetivo, você que acredita em Deus, você que quer ser um cristão autêntico, é a adoração. E às vezes eu sei que é difícil por causa da correria do dia a dia, por causa de tantas coisas a fazer. Tem pessoas que acreditam em Deus e vivem numa vida tão corrida que não tem tempo muitas vezes para fazer uma oração, para ler a Bíblia, não tem tempo para ter um momento a sós com Deus, e aí tem muitas dúvidas acerca disso. E o nosso objetivo com esse vídeo é que você fique ainda um pouco mais perto do Senhor e com seu coração ardendo na adoração ao nosso Deus, esse Deus tão maravilhoso que criou todas as coisas. E eu vou fazer então 3 vídeos e cada vídeo terá uma declaração profética. E eu quero já começar pedindo a você que faça essa primeira declaração profética. A primeira declaração profética é: meu prazer está no Senhor. Escreva aí embaixo nesse vídeo: meu prazer está no Senhor. Escreva e declare isso aí: meu prazer está no Senhor. Feche seus olhos agora e interiorize e diz assim: olha, meu prazer está no Senhor. Para essa declaração profética, eu quero convidar você a ler comigo o Salmo de número 84. A partir do versículo 1 até o 4. Nós vamos ver o Salmo 84, declarações lindíssimas que o salmista faz. Para nós começarmos também, eu quero explicar que esse salmo foi escrito enquanto o salmista estava peregrinando. Ele estava longe de Jerusalém, estava longe do templo do Senhor. O templo do Senhor representava no Antigo Testamento o local da adoração, né? Antes de Jesus falar que o local da adoração era espírito e verdade, podia ser em qualquer lugar, ok? Mas nós sabemos que também, até os dias de hoje, os templos são importantes, não só com relação à adoração, mas com relação a tantas outras coisas que circundam a adoração, ok? Então, embora o local da adoração hoje seja no espírito, não desprezemos os locais consagrados para termos comunhão com Deus e com o seu povo, ok? Vamos ler aqui o Salmo 84, diz assim: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. O salmista, ele entendia que o local onde Deus habita, ou o local onde é consagrado para Deus, é um local que é agradável, ou seja, a alma dele, o espírito, o corpo, ele tinha prazer de estar nesse lugar. Ele queria muito poder estar nesse lugar, embora não estivesse. O 2, a minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. Ou seja, todo o seu prazer estava no Senhor, a ponto da alma anelar em estar nos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Então ele faz uma conexão aqui, onde a alma dele está anelando e inclusive desfalecendo, desejando muito estar na presença do Senhor.
E agora ele faz essa conexão do coração, ou seja, as suas emoções, que traz uma reação no seu corpo, a ponto de cantar de alegria ao Deus vivo. Então, o verdadeiro adorador, ele tem prazer de estar na presença de Deus, ele tem prazer de estar onde Deus está, ele tem prazer de conectar com o Senhor. E já para deixar claro aqui, como nós já falamos, mas é sempre bom repetirmos o seguinte, que na verdade a adoração não é música, ok? Muitas pessoas confundem adoração com música. Como nós vimos aqui, o salmista, ele está dizendo, o meu coração e o meu corpo cantam de alegria. Mas antes de cantar de alegria, a alma dele estava anelando e até desfalecendo, querendo estar nos atos do Senhor. Então a música entra como uma adoração depois que a alma está apaixonada, a alma está anelando e até desfalecendo pela presença de Deus. Então a música é mais uma expressão de adoração. Ela por si só não é uma adoração, mas é a expressão da adoração. Então a adoração, ela se expressa de várias maneiras, de várias formas. Mas o cerne da adoração é você ter Deus como centro, você ter aquilo que Deus ama como centro. Então entenda uma coisa, o coração de Deus é o centro do adorador. O alvo, o objetivo do adorador é alcançar o coração de Deus, é estar ali na presença do Senhor. E a música acaba fluindo, como nós acabamos de ler. Mas não flui só música na adoração. Na adoração flui música, flui leitura da palavra. Na adoração flui oração, porque você, quando adora, você adora orar. Você adora conversar com esse Deus maravilhoso. Você adora fazer a vontade dele. Você adora obedecer a ele. Então, o verdadeiro adorador, ele tem prazer nas coisas do Senhor. Ele não tem dificuldade nenhuma de fazer essa declaração que nós falamos. Meu prazer está no Senhor. O verdadeiro adorador, ele tem prazer de estar no Senhor e tudo aquilo que é do Senhor. Então você vê aqui o salmista dizendo isso, que a alma dele até chegava a desfalecer querendo os atos do Senhor. Então já falamos que a adoração não é música, mas a adoração a música é uma expressão da adoração. A adoração não é uma oração, mas a oração é uma expressão também da adoração. Quem adora, ora. A leitura da Bíblia não é uma adoração, mas a pessoa que adora quer ler para conhecer mais o seu Deus, né? Porque eu falo que a leitura da Bíblia não é uma adoração por si só, porque tem gente que lê a Bíblia e não adora. Tem gente que lê a Bíblia e não adora, mas quem adora lê a Bíblia. A obediência a Deus é um fruto da adoração, mas tem gente que obedece simplesmente pela lei, mas não obedece porque adora. Ou seja, há uma diferença muito grande nessas coisas. Então, a primeira declaração profética que eu vou deixar nesse vídeo, para que ele não fique muito longo, como já falamos, vão ser 3 vídeos, onde falaremos sobre as outras declarações, meu prazer está no Senhor. E agora, o salmista vai dizer o seguinte, até o pardal, ele suspira, lembrando do templo, né, que na época era o local da adoração, o local que representava o centro da adoração ali, vamos dizer assim, e ele estava longe. E lembrando dos detalhes do templo, do que acontecia, provavelmente lembrando da comunhão que tinha com outras pessoas ao adorar a Deus, outras pessoas que adoravam também. Então ele vai dizer o seguinte, até o pardal achou um lar. A andorinha encontrou um ninho para abrigar os seus filhotes num lugar perto do altar. Porque naquela época os pássaros muitas vezes entravam e faziam um ninho ali perto do altar. É muito, muito interessante. Um tempo atrás, em nossa congregação, também entraram uns pássaros. Eu achei tão lindo porque eu lembrei desse salmo. Entraram uns pássaros e nós descobrimos que eles fizeram ninhos lá dentro, sem nós sabermos. E depois nós vimos aqueles ovinhos e os passarinhos
nasceram verdadeiramente dentro da casa do Senhor. Então, eu posso imaginar que, com a nossa experiência aqui, o que o salmista está falando, ele com certeza já havia visto muitas vezes andorinhas e pardais habitando ali perto do altar do Senhor, porque até os pássaros, eles querem estar perto do Senhor. Então ele vai fazer essa analogia aqui, né? Um lugar perto do seu altar, porque ele está com uma inveja santa desses pardais e dessas andorinhas, porque ele não estava tendo a oportunidade de estar nesse altar, estava um pouco distante, mas ele não estava perdendo a capacidade de adorar, mesmo estando distante, porque ele estava lembrando, ele estava exaltando, ele estava lembrando dos atos do Senhor, daqueles momentos. Então ele está dizendo: ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. E agora no 4 ele vai dizer: como são felizes os que habitam em tua casa. Então ele suspira e declara: como são felizes os que habitam em tua casa. Porque ele está com certeza lembrando de toda a esperança que Deus trazia e traz, né, para Israel. Todas as promessas por causa do altar. Então, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Ele está aqui lembrando dos levitas, está lembrando dos sacerdotes, pessoas que podiam circundar ou estar ali dentro do altar, servindo ao altar. Ele está lembrando do privilégio que é servir ao altar, estar na casa do Senhor. E ele vai dizer: louvo-te sem cessar. Então, o que ele queria era estar ali. Então, ele estava distante. Mesmo distante, ele estava adorando. Mas o desejo dele era de estar. Sabe? Quando você gosta muito de fazer algo, quando o teu prazer está em algo, não há erro nenhum nisso que eu vou dizer. É só um exemplo, ok? Existem pessoas que têm um prazer de jogar futebol, de assistir, ou de jogar um vôlei, ou basquete, ou fazer algum esporte, um atletismo. E quando essas pessoas são impedidas de fazer, elas ficam meio tristes. Um adorador é a mesma coisa, sabe? Quando ele está acostumado a adorar, mesmo sabendo que ele pode adorar em qualquer lugar, mas quando ele sabe, quando ele consegue aquele tempo para estar na casa de Deus, ou estar a sós com Deus, ter aquele momento de intimidade, ele se sente realizado. Para ele aquilo é um entretenimento, é algo maravilhoso. A coisa que ele mais gosta de fazer é estar na presença de Deus. Por isso que ele vai declarar, a primeira declaração profética para quem quer ser um verdadeiro adorador é: meu prazer está no Senhor. Porque o verdadeiro adorador precisa condicionar o seu prazer ao Senhor. O seu prazer está nele. Então deixa eu te perguntar, o teu prazer está onde? Está em carro, casas? Está em mulheres, em homens, em namorados? Jogos? Onde está o teu prazer? O meu prazer está no Senhor. Se você é um verdadeiro adorador, escreve aí embaixo: o meu prazer está no Senhor. E eu posso dizer com todas as letras que o meu prazer está no Senhor. Eu tenho certeza de uma coisa: quando o seu prazer está no Senhor, quando o nosso prazer está no Senhor, pode ter certeza que nós colocamos, aqui está o segredo, tá? Nós colocamos o reino dele em primeiro lugar, porque o nosso prazer está nele. Então nós não fazemos isso por uma obrigação, não fazemos isso por uma imposição, nós fazemos isso porque realmente é um prazer estar na presença de Deus. Porque quem conhece a Ele, quem se aplica a conhecê-lo, quer cada vez conhecer ainda mais. Eu tenho certeza de uma coisa, que aí nós adoramos a Deus porque o nosso prazer está no Senhor. Nós colocamos Ele em primeiro lugar. E sabe, todas as outras demais coisas são acrescentadas. O verdadeiro adorador, ele aprende a descansar no momento das tempestades. O verdadeiro adorador, ele aprende que ele não precisa andar por aí correndo atrás do vento. O verdadeiro adorador, ele aprende que ele só precisa se concentrar em adorar a Deus. E como já falei no início do vídeo, adorar a Deus, concentrar em adorar a Deus é conhecê-lo, é obedecê-lo, não porque ele está impondo, obedecê-lo porque o verdadeiro adorador entende que
aquilo que Deus tem para a vida dele é melhor do que qualquer uma outra coisa. Então ele obedece. Ele canta, porque a alma dele não aguenta conter tanto amor, tanta paixão que inunda os nossos corações. E aí o cântico sai, como o salmista disse aqui: a minha alma até desfalece, a minha alma anela e ela até desfalece, por causa do teu altar, por causa dos teus atos. Ele tem um prazer de estar ali. Então, o cântico e de adoração, ele surge no momento onde ele sente que o amor de Deus está inundando o seu ser. E ele, quando compreende isso é uma junção explosiva. Por isso que eu quero te aconselhar hoje. Faça essa declaração profética, se você ainda não sente dessa forma. E se sente, continue declarando, para cada vez você sentir ainda mais. Meu prazer está no Senhor. Teu prazer não pode estar em mais nada. Pode estar em Deus. Quando o teu prazer estiver totalmente em Deus, quando tua mente estiver totalmente voltada para Deus, pode ter certeza de uma coisa: você não vai mais andar atrás do vento. Você não vai mais fazer coisas simplesmente porque os outros estão fazendo. Você vai buscar o reino de Deus em primeiro lugar e você vai descansar, sabendo que todas as outras coisas serão acrescentadas. Sabe? Deus acrescentará tudo aquilo que você necessitar para continuar essa jornada na terra. Eu quero declarar isso na sua vida. Se você declarar que o seu prazer está no Senhor, pode ter certeza de uma coisa: o prazer do Senhor também estará em você. Pai, eu quero orar nesse momento por esse adorador que está me ouvindo agora, que ele possa fazer essa primeira declaração profética, ó Deus, e ser tocado pelo Senhor a adorar cada vez mais. E assim, Senhor, todos os benefícios que há na adoração, Senhor. Ó Deus, a calma, a alegria, o prazer de estar na Tua presença. O Deus Criador de todo o universo, de todas as coisas visíveis e invisíveis, habitando dentro de nós. E a cada dia a certeza dessa presença, que lança fora todo medo, que nos, ó Deus, que nos faz aprofundar mais no Teu conhecimento, em Te agradar cada vez mais, Senhor, porque, ó Deus, esse é o nosso prazer. Ó Senhor, não é uma imposição, mas é um relacionamento, Senhor. Abençoa esta pessoa, Pai, que precisa voltar ao primeiro amor, que precisa voltar à essência da adoração. Pai, eu sei que esse tema ele é extenso, mas por hora eu acredito, Senhor, que é o suficiente para começarmos a navegar, Senhor, a andar, Senhor, em obediência e em fé e na adoração. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o próximo vídeo nós estaremos falando sobre a segunda declaração profética que todo verdadeiro adorador precisa fazer. Não esqueça da primeira. Esteja conosco. Até o próximo vídeo.